Shabbat Shalom. O tema da mensagem deste Shabbat é: não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, eu coloco diante de Ti as nossas vidas. Eu peço ao Senhor que fale conosco. Nós precisamos de Ti, Pai. Eu nada posso sem o Senhor. Eu não tenho capacidade, Pai, para convencer ninguém de nada. Somente o Teu Espírito pode convencer-nos. Nos ajuda, no nome de Yeshua, então, a Te ouvir nesta manhã. Dá-nos ouvidos para Te ouvir, Senhor. No nome de Yeshua, muda a nossa vida, Pai, o nosso destino. No nome de Yeshua HaMashiach, para que possamos viver diante de Ti. Coloca as palavras na minha boca, Pai. Aquilo que eu não escrevi, aquilo que o Senhor desejar mudar nessa mensagem, o Senhor tenha liberdade de fazer. Eu sou o Teu servo, servo dos meus irmãos. No nome de Yeshua HaMashiach, me ajuda, Senhor, que assim seja. Tema da mensagem, então: não tentarás o Senhor teu Deus. Na paraxá dessa semana, nós lemos sobre Moshe pedindo para entrar na terra prometida e ter o seu pedido recusado. Em seguida, Moshe reitera muitos mandamentos e fala sobre buscarmos ao Senhor, garantindo que nós o encontraremos se o buscarmos com todo o nosso coração e a nossa alma. Quero ler com os irmãos Devarim, capítulo 4. Deuteronômio, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 29. Nós vamos ler ainda alguns textos em Devarim, então, se puderem deixar as escrituras abertas. Está escrito assim, Devarim, capítulo 4, versículo 29 em diante. Entretanto, vocês procurarão Adonai, o seu Deus, e o encontrarão se o procurarem com todo o coração e com todo o ser, em seu sofrimento, quando todas essas coisas sobrevierem a vocês, no Acharit Hayamim, vocês voltarão para Adonai, seu Deus, e ouvirão o que ele disser. Pois Adonai, o Deus de vocês, é um Deus misericordioso. Ele não faltará com vocês, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos seus antepassados. E é interessante o contexto aqui, porque ele fala aqui sobre o Acharit Hayamim, que significa os últimos dias. Que em tempos difíceis, como está profetizado, que será o fim dos tempos, o fim dos dias, ou os últimos dias, nós buscaremos ao Senhor, e Ele estará lá para nos socorrer, mesmo diante de todas as adversidades. Isso aqui é um consolo para nós, que muitas vezes pensamos: Senhor, e se eu estiver vivendo os últimos dias, como vai ser quando todas essas coisas acontecerem? O Senhor tem promessa de proteção para nós também, se nós o buscarmos. Se nós não corrermos atrás das nossas próprias soluções, das nossas próprias saídas, para podermos nos livrar de alguma forma dos perigos que vão vir sobre toda a terra. Sobre toda a terra. O Senhor tem promessa para aqueles que o buscarem de todo o coração. No nome de Yeshua. Nessa paraxá ainda nós lemos sobre a separação das cidades de refúgio. Moshe repete os 10 mandamentos ao povo e cita a oração que nós fazemos, como nós fizemos hoje ainda pela manhã, que é o Shema. Ele chama o povo para não se esquecer do Eterno quando eles entrassem na terra prometida. Quero ler Devarim capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 em diante. Está escrito assim: quando Adonai seu Deus os trouxer a esta terra que ele jurou a Abraham, Yitzhak e Yaakov, seus antepassados, dar a vocês cidades grandes e prósperas que não foram construídas por vocês, casas cheias de todo tipo de bens que vocês não encheram, cisternas com água que vocês não cavaram, vinhas e oliveiras que vocês não plantaram, e vocês tiverem comido e se fartado, então cuidem de não se esquecer de Adonai, que os tirou da terra do Egito, onde vocês viveram como escravos. Se o Senhor escreveu isso para aquele povo e serve para nós também, quer dizer que todos nós somos provados nisso, em se esquecer de onde o Senhor nos tirou e onde Ele nos plantou, onde Ele tem nos colocado. A gratidão, meus irmãos, é um exercício que todos nós temos de ter constante nas nossas vidas, porque do contrário nós vamos nos esquecer de tudo que o Senhor tem feito por nós.
Moshe relembra ao povo como foi no Êxodo e explica que os nossos filhos perguntariam sobre os milagres que o Eterno operou e os mandamentos que ele entregou, reforçando a importância de guardarmos na memória tudo que o Senhor tem feito, tem nos entregue, e da importância também de guardarmos os nossos testemunhos pessoais, as nossas experiências com o Senhor, o que Ele tem feito na nossa vida. E sempre recontarmos a história do que Hashem fez nas nossas vidas, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, em todo o tempo, como um exercício da lembrança. Ainda nessa porção, na Parashá dessa semana, nós demos uma advertência ao povo para que eles não fizessem o que foi feito em Massá. Vamos ler? Ainda no capítulo 6, versículo 16. Está escrito assim. Devarim, capítulo 6, versículo 16. Não ponham Adonai, seu Deus, à prova, como vocês fizeram em Massá. E a palavra Massá, na Bíblia judaica completa, já vai estar entre colchetes ali, um teste. O nome do lugar significa teste. Na versão OJB, na versão ortodoxa judaica, está escrito assim: não testareis Hashem, o Deus de vocês, como vocês o testaram em Massá. Então existe um mandamento aqui, em Devarim, que para nós entendermos ele, nós vamos precisar ler o que aconteceu em Massá. E eu quero ler com os irmãos, Shemot capítulo 17, versículo 1 em diante. Shemot capítulo 17, Êxodo capítulo 17, o versículo 1 em diante. Está escrito assim: toda a comunidade do povo de Israel partiu do deserto de Sin, viajando em estágios, como Adonai ordenava, e acampou em Refidim. Entretanto, não havia água para o povo beber. O povo discutiu com Moshe, exigindo: dê-nos água para beber. Moshe, porém, respondeu: por que vocês estão brigando comigo? Por que estão pondo Hashem à prova? Entretanto, o povo estava sedento e queixou-se contra quem? Contra Moshe. Por que você nos trouxe do Egito para matar-nos, matar nossos filhos e nosso gado de sede? Moshe clamou a Adonai: o que eu faço com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. Vamos ler até aqui. Pelo contexto aqui, o texto que nós lemos, as falas do povo de Israel eram sempre dirigidas a Moshe. As reclamações deles eram, como nós lemos aqui no relato, eram contra Moshe, o homem que o Senhor levantou, o profeta do Eterno na terra. O povo continuava reclamando: por que você nos tirou do Egito para fazer isso conosco, para nos trazer aqui para nós morrermos? E a ira do povo estava sempre concentrada nele, sempre em Moshe. Aí chegou ao ponto de Moshe clamar ao Eterno: o que eu faço com esse povo? Eles vão me apedrejar daqui a pouco. O que eu vou fazer? Os sábios do povo de Israel, eu estava lendo um comentário sobre isso, definem o mandamento que nós lemos em Devarim, Deuteronômio, sobre não colocar o Eterno à prova, como foi feito em Massá. Eles definem esse mandamento assim: não teste um profeta verdadeiro sem motivo. Porque se nós lermos o que aconteceu em Massá, na verdade, a prova que o que o povo, a ira do povo, a raiva do povo e todas as dúvidas estavam sendo dirigidas a Moshe. Vamos ler novamente. Versículo 2: o povo discutiu com Moshe exigindo: dê-nos água para beber. E Moshe, porém, respondeu: por que vocês estão brigando comigo? Por que estão pondo Hashem à prova? Entretanto, o povo estava sedento e queixou-se com Moshe: por que você nos trouxe do Egito para matar-nos, matar nossos filhos e nosso gado de sede? E aí Moshe clamou ao Eterno: o que eu faço com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. Irmãos, eu acredito que todos nós podemos passar por esse tipo de situação. Nós tendemos a descontar a nossa raiva em que nós vemos.
ainda que, como no caso de Moshe, a pessoa não tem a culpa daquilo. Porque quem tirou o povo do Egito foi o Eterno usando Moshe. O Eterno usou Moshe para tirar o povo do Egito e operou grandes sinais e maravilhas. O povo viu. Não foi uma situação de que Moshe contou da experiência dele, daquilo que o Senhor mostrou para ele. O povo viu também os milagres. O povo viu o mar se abrindo e passou em terra seca. Então não se tratava de alguém que foi no barco do outro. Olha, a pessoa ali falou que o Eterno falou com ela, então eu vou acreditar assim. Era algo mais grave do que isso. Porque o povo também vivenciou as experiências e os milagres no Egito. E mesmo assim, no momento de sede, de necessidade deles, eles colocaram em Moshe a culpa de tudo aquilo, falando assim, ó, por que você nos tirou do Egito? E todos nós somos provados nisto também, em testar um profeta verdadeiro sem motivo, em pressionar alguém que não tem a culpa das coisas que nós estamos vivendo. Nós queremos responsabilizar alguém. Isso me lembra até de quando o povo pediu um rei para Samuel. Qual que era o argumento deles? Nós queremos alguém que vá à frente nas nossas batalhas. Porque tantas vezes nós somos tentados a querer alguém que se responsabilize pelos nossos erros, ou que tome as nossas responsabilidades, que dê um jeito na nossa vida. Muitas vezes nós somos provados nisso, em buscar de alguma forma, e não no Eterno, de que alguém resolva as situações que nós estamos vivendo. E se nós fizermos isso, nós vamos pecar. Se nós fizermos isso, nós vamos pecar. Muitas situações podem vir sobre nós para nos colocar nessa situação de pressionar alguém que o Senhor levantou para resolver a nossa vida. Moshe não deu motivos para que o povo se irasse com ele. E aquilo aconteceu pouco tempo depois de todos os milagres que eles viram. E as Escrituras, irmãos, elas nos dão muitos exemplos de pessoas que foram perseguidas sem motivos, ou foram perseguidas até por causa do seu chamado. Quantos profetas o Senhor não levantou e o povo não concordava com aquelas profecias? Não concordava. E nós temos de pensar o seguinte: se alguém foi levantado pelo Eterno para entregar uma mensagem, a pessoa é só um porta-voz, correto? A pessoa é só um porta-voz. Ela entrega aquilo que o Senhor mandou ela entregar. De modo que se nós fôssemos ficar indignados de alguma forma, nós não temos de ficar com a pessoa que é o porta-voz. Nós temos de falar com o Eterno. Senhor, eu vi isto, isto e isto. Se veio de ti, eu não entendi. Me ajuda a entender. Eu já vivi isso. Muitas vezes, Senhor, aconteceu isso, isso e isso, e está difícil para eu concordar. Eu não consigo entender. E no tempo certo, quando eu estava aberto, o Senhor veio e falou comigo. Porque do contrário, irmãos, o Senhor não fala com quem está fechado. Não fala. Se você colocou um muro na tua frente, o Eterno não vai falar com você. Ele não vai falar. Então nós vemos na vida de Yeshua, que foi o maior profeta que pisou na terra. E ele era perseguido por diversos motivos. Ele foi perseguido porque ele curou alguém no Shabat. E a palavra diz que as pessoas só não pegaram ele ali porque sabiam que o povo o considerava como profeta. O povo o considerava como profeta. E um dos motivos pelo qual Yeshua foi perseguido, que hoje é o que o Senhor deseja tratar mais conosco, é sobre a convivência. Eu quero ler com os irmãos Lucas capítulo 4, é um texto bem conhecido. Lucas capítulo 4, versículo 22. Lucas capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Está escrito assim: todos falavam bem dele, prestem atenção, e estavam admirados com as palavras empolgantes que saíam da sua boca. Porque quando a palavra é boa, todo mundo fica feliz. Todo mundo está feliz, até que
a palavra denuncia algum erro. E até se perguntavam, olha o que acontece aqui. Este pode ser o filho de Yosef? Mas será mesmo aquele lá, daquela família? Não é uma pessoa normal? Como que pode isso acontecer? Então Yeshua lhes disse, sem dúvida vocês me dirão esse provérbio, doutor, cure a si mesmo. Ouvimos a respeito de todas as coisas que você fez em Cafarnaum. Faça o mesmo aqui, em sua cidade. E ele disse, nenhum profeta é aceito em sua cidade. É verdade. Quando Eliarro estava em Israel, o céu foi fechado por 3 anos e meio para que a terra sofresse com uma fome severa. Havia muitas viúvas. Contudo, Eliarro não foi enviado a nenhuma delas, senão apenas uma viúva em Tzarfat, na terra de Sidom. Também havia muitas pessoas com Tsarat, conhecido como lepra, em Israel no tempo do profeta Elisha, mas nenhuma delas foi curada, senão Naamã, o sírio. Ao ouvir isso, lembra que eles estavam felizes. Ao ouvir isso, todos os que estavam na sinagoga se encheram de ira. E eles se levantaram, levaram-no para fora da cidade e o arrastaram até o cume do penhasco, sobre o qual a cidade está construída, com a intenção de atirá-lo dali. Mas Yeshua passou por meio da multidão e foi embora. Até aqui. Irmãos, nós podemos rejeitar as pessoas que estão à nossa volta. Sabe, o Senhor ainda me ministrou sobre isso. É como quando a gente tem contato com algum metal precioso. E a gente se esquece. Quando você tem um contato diário com algum, vamos supor que você tem contato com ouro. Talvez você trabalhe com ouro. E porque você tem contato diário com aquilo, você esquece do valor que aquilo tem. Aquilo vai perdendo, vai se tornando como algo ordinário. Eu trabalhava com fundição, e um dos materiais que nós usávamos era ouro odontológico. E aquilo fazia parte do nosso dia. Fazia parte do nosso dia. Então, quando a gente pegava uma peça de ouro para fundir, a gente nem pensava mais, isso aqui é muito caro. Olha, eu tenho que tomar cuidado com isso. Se eu errar a fundição disso aqui, o prejuízo vai ser muito grande, porque já fazia parte do nosso dia. E quando nós percebíamos que aquilo tinha muito valor? Quando a fundição dava errado. Quando falhava, a gente chamava disso de falha. Ó, deu uma falha na fundição. E aí, qual que era a primeira pergunta? Qual que é a matéria-prima? Ah, é níquel cromo. Então a gente faz outra. É prata, ó, toma cuidado. Agora, quando eu falava é ouro, não pode acontecer. O que a gente vai fazer agora? Não sei. Pega lá, vamos tentar recuperar. Não pode. Ouro não podia falhar. A gente falava, ouro não pode falhar. Fundição em ouro não pode falhar. Só que a gente só lembrava que a fundição era em ouro se acontecesse algum problema. Que era raro, Baruch Hashem, bendito seja o Senhor. O ponto é que nós podemos ter pessoas preciosas ao nosso lado. E outra coisa, nem sempre você vai saber que a pessoa que está do teu lado é um profeta dele. Às vezes nem a pessoa sabe. Nem a pessoa sabe que está entregando uma profecia, está contando de algo que leu durante a semana na palavra e está te entregando algo que você estava esperando. Nós não sabemos. Até como o Eterno olha, isso tem que ser um exercício nosso. Como o Senhor olha as pessoas à nossa volta. Porque nós precisamos olhar como Ele olha. E Yeshua deixou isso muito claro. Por que o profeta ele não é aceito em sua cidade? Porque as pessoas conviviam com ele, não olhavam para ele com a estima que ele deveria receber. E ele ainda citou os exemplos. Ele citou os exemplos. Ele falou, o profeta não é bem aceito em sua cidade, por isso que eu não opero aqui as coisas que eu operei em outros lugares. Assim como o material precioso pode se tornar comum, nós podemos tornar as pessoas que são preciosas à nossa volta como pessoas sem valor. E aí o Senhor não opera como Ele queria, porque nós já desprezamos aquele que está portando a mensagem. Seja pela aparência, seja pela convivência. Irmãos, é o que eu até falo bastante. Talvez se nós convivêssemos todos juntos, eu não sei quantos ainda continuariam recebendo uma palavra de alguém aqui. Porque todos nós temos defeitos. Todos nós temos os nossos processos, a nossa forma sistemática de viver, os nossos horários. Eu imagino quantos de nós ainda receberíamos uma palavra. E aí, se o Senhor para de falar, nós temos de perguntar, Senhor, será que eu estou desprezando os teus profetas?
Será que eu estou desprezando aqueles que o Senhor levantou para falar comigo? Por que o Senhor está há tanto tempo sem levantar alguém na minha vida para me ministrar? Será que eu passei a desprezar as pessoas por causa dos seus defeitos, que nós também temos, que eu também tenho? Nós não sabemos quem o Senhor vai levantar hoje. Um dos exemplos disso é o profeta Amós. Vamos ler? Capítulo 7. Como ele mesmo se descrevia. Amós capítulo 7. Versículo 12. Amós capítulo 7, versículo 12. Está escrito assim: Amatsiá também disse a Amós: vá embora, vidente, volte para a terra de Judá, ganhe a vida ali, profetize lá, não profetize mais em Betel, pois este é o santuário do rei, um templo real. E Amós deu a seguinte resposta a Amatsiá: não sou profeta de carreira e não pertenço ao grupo dos profetas. Eu crio ovelhas e planto figos. Talvez quem olhasse para Amós falasse: isso aqui não é profeta. Imagina que isso aí é profeta. Nem ele se considerava assim. Irmão, se o Senhor estivesse levantando, não diminua aquilo que o Senhor está entregando na sua mão para entregar. Não diminua o teu chamado. Nós não podemos diminuir aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não podemos colocar o eterno à prova. Será que isso vai acontecer mesmo, Senhor? Será mesmo que o Senhor está... Será que eu vou conseguir fazer o que o Senhor está pedindo? Nós podemos olhar para todas as nossas limitações e começar a duvidar de que se o Senhor é capaz mesmo de fazer. Não por causa dele, mas por causa das nossas limitações. Nós não podemos fazer isso mais. No nome de Yeshua. No nome de Yeshua. Amós já deu a resposta: eu não sou profeta de carreira, não. Mas o Senhor me afastou do rebanho e me disse, versículo 15, no entanto, Adonai afastou-me do rebanho e me disse: vá, profetize para Israel, meu povo. Quantas vezes o Senhor está nos afastando daquilo que nós fazíamos, para nós levarmos a palavra dele aonde ele deseja. Ele está nos afastando daquilo que nós queríamos continuar fazendo, porque ele tem uma palavra para nós. Ele tem algo maior para nós fazermos e realizar. Eu quero citar mais um exemplo disso na história do rei Ahav. Vamos ler juntos? Melachim Aleph, Primeira Reis, capítulo 20, versículo 30. Melachim Aleph, Primeira Reis, capítulo 20, versículo 30. Para nós contextualizarmos, a leitura não ficar muito extensa, o Senhor, ele ordenou que o rei Acabe, que o rei Ahav derrotasse ali o exército da Síria e deu a vitória para o rei Ahav nas mãos dele, para que ele vencesse completamente os exércitos de Aram ou os exércitos sírios. E diz assim, capítulo 20, versículo 30. O restante fugiu para Feca após eles vencerem a batalha, para dentro da cidade, e as muralhas caíram sobre os 27.000 soldados que sobraram. Ben-Hadad, que era o rei, fugiu para dentro da cidade e se refugiou em uma sala. Os seus servos lhe disseram: nós ouvimos que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Se concordares, vamos vestir sacos em torno da nossa cintura, pôr cordas ao redor da nossa cabeça e nos entregar ao rei de Israel. Talvez ele poupe a tua vida. Eles vestiram sacos em volta da cintura, puseram cordas ao redor da cabeça, foram até o rei de Israel e disseram: teu servo Ben-Hadad disse: por favor, poupa a minha vida. E o rei de Israel respondeu: ele ainda está vivo, ele é meu irmão.
Os homens entenderam isso como uma indicação de uma promessa e o confirmaram, dizendo: sim, Ben-Hadad é seu irmão. Eles foram espertos, né? Ele é seu irmão mesmo. Então Acabe disse: venham e tragam Ben-Hadad até aqui. E Ben-Hadad saiu, se apresentou diante dele, e Acabe o pôs em sua carruagem. Então essa aqui foi a desobediência dele. Vamos para o versículo 35 agora. Por ordem de Adonai, um dos discípulos dos profetas disse ao outro. Então presta atenção, nós não temos nenhum nome do profeta. Ele era discípulo dos profetas. Disse ao outro: bata em mim. No entanto, o homem recusou-se a bater no outro. O primeiro discípulo disse ao outro: porque você se recusou a ouvir a voz de Adonai, no momento em que partir, um leão o matará. Assim, no momento em que ele se foi, um leão o avistou e o matou. O profeta foi até outro homem e disse: bata em mim. O homem o atingiu e o feriu. O profeta se foi e esperou pelo rei na estrada, disfarçado com uma faixa de pano sobre os olhos. Enquanto o rei estava passando, ele o chamou e disse: teu servo estava a caminho para o combate, quando alguém veio até mim e trouxe um homem até mim e disse: guarde este homem, se ele escapar, você pagará pela vida dele com a sua vida, ou pagará 35 quilos de prata. Todavia, enquanto teu servo estava ocupado com uma outra coisa, ele desapareceu, o homem escapou. O rei de Israel disse ao homem: então esta é a tua sentença, você já pronunciou sobre si mesmo. Rapidamente, ele removeu a faixa de seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu como um dos seus profetas. Então ele disse ao rei: aqui está o que Adonai diz: pelo fato de você ter deixado escapar o homem que eu tinha mandado que matasse, pagará com sua vida pela vida dele, e com o seu povo pelo povo dele. O rei de Israel retornou para casa em Shomron, que é Samaria, depressivo e abatido. Até aqui. O que o Senhor me ministrou e eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Irmãos, esse profeta estava disfarçado. O rei não reconheceu quando viu ele. Talvez o rei nem daria essa sentença para aquele homem, para aquele profeta, se ele soubesse que era um profeta do Senhor. Porque nós podemos estar, mais uma vez, ao lado de pessoas e nós não estamos dando valor ou não estamos percebendo quem aquela pessoa é diante do Eterno. Nós podemos fazer isso. E aí nós podemos desprezar o chamado de alguém. Nós podemos tratar uma pessoa como sem a devida reverência, submissão ao chamado que a pessoa tem sobre a vida dela. Todos nós podemos fazer isso. E isso piora quando nós sabemos, como no caso de Moshe, como nós lemos na Parashá dessa semana, de alguém que foi levantado para o Eterno e o povo queria apedrejar se deixasse. Todos nós podemos assim pecar colocando o Eterno à prova, se ele chamou ou não aquela pessoa. E eu não estou dizendo aqui que nós não temos de provar todas as coisas. A palavra nos ensina sobre isso. O próprio Moshe falou que nós temos de provar se o profeta foi levantado, se a pessoa nos ensinar a se desviar da palavra, nós não devemos dar ouvidos. E em 1 Yohanan, vamos ler juntos, 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 Yohanan, capítulo 4, versículo 1. Nós aprendemos sobre provar os espíritos. Capítulo 4, versículo 1 diz assim: queridos amigos, não confiem em qualquer espírito. Pelo contrário, testem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que reconhece que Yeshua, o Messias, veio como ser humano, procede de Deus. E todo espírito que não reconhece Yeshua não procede de Deus. De fato, esse é o espírito do anti-Messias. Vocês ouviram que ele está vindo. Bem, ele está aqui agora, já está no mundo. Então nós temos sim de sondar, buscar do Senhor. Senhor, eu ouvi uma palavra, isso vem de ti. E o sinal que nós temos aqui de imediato, escrito em Yohanan, essa pessoa crê no Mashiach Yeshua, se reconhece ele. Porque hoje nós temos muitos aí, canais no YouTube, muitas pessoas ministrando, e muitos deles nem creem no Mashiach mais.
Não creem no Mashiach Yeshua. E aí nós temos de perguntar para o Senhor: Senhor, por que eu estou ouvindo? Eu estou atrás de uma religião ou eu quero aprender a te servir de verdade? Nós temos de buscar do Senhor para entender se nós estamos num caminho errado ou não. No nome de Yeshua. No nome de Yeshua. A mensagem que fica para nós é que nós podemos colocar o eterno à prova quando nós nos levantamos uns contra os outros. Se nós vamos obedecer ao Senhor por uma direção sobrenatural dele, nós temos de já saber de antemão que é desafiador, sim. Porque também não é só porque aquilo que o Senhor te falou vai contra aquilo que você queria, que não vem dele. Porque senão nós vamos escolher o que nós vamos aceitar. Não, eu aceito isso, não aceito aquilo. E assim nós não vamos servir o Eterno. Se nós escolhermos aquilo que nós vamos obedecer, selecionarmos aquilo que nós vamos ouvir dele. E Yeshua, ele contou uma vez uma parábola sobre os trabalhadores de uma vinha, onde o dono do lugar tinha ali uma terra com uma vinha plantada, e ele arrendou para trabalhadores, e ele saiu. E quando chegou o tempo da colheita, ele enviava pessoas ali para tomar a parte que era dele, e os servos que estavam cuidando do lugar matavam aquelas pessoas, até que ele enviou o filho dele, que eles também mataram, deixando claro que o Senhor vai enviar pessoas para falar, para ministrar, e nós vamos escolher se nós vamos receber a mensagem ou não. Nós vamos escolher se nós vamos receber aquilo que o Senhor deseja nos entregar ou não. Se nós dissermos sim, não quer dizer que nós não teremos desafios. Porque a palavra do Senhor muitas vezes é loucura para o homem, o que o Senhor nos pede. Mas o Eterno nunca se intimida. Somos nós que temos de nos sujeitar à vontade e à palavra dele. E ele sempre está certo. Ele sempre nos faz somente o bem, se nós confiarmos na palavra dele. Confie na palavra do Senhor. Qual é a direção que o Senhor tem dado? Confie. Nós não sabemos, irmãos, do que o Senhor tem nos guardado. Tantas situações nós vamos aprender muito tempo depois do que o Senhor nos guardou. Tantas vezes nós não estamos prontos até. Talvez o Senhor te dê uma direção e você fala: mas parece que eu estou indo para mais longe. Se está escrito que o Senhor vai dar o fim que eu desejo, parece que eu estou indo mais longe daquilo que eu pensava que era para mim. Talvez você não esteja pronto. Busque saber do Senhor: Pai, por que eu não estou pronto ainda? Me ajude a entender o que eu preciso me adequar. E se o Senhor te falar, você se adeque. Se você já sabe o que fazer. Irmãos, tantas vezes na minha casa, às vezes a gente ora, eu e a Carol, e no meio da oração eu me lembro, eu falo: Senhor, me perdoa, não tenho que mais orar isso. Eu já sei o que fazer, eu só não estou fazendo ainda. Eu ainda não comecei, eu não coloquei em prática aquilo que o Senhor já me ministrou. Então, não adianta eu continuar falando: Senhor, muda isso, muda isso. Se o Senhor já te instruiu e você sabe o que fazer, o momento agora é colocar em prática. E ver o que o Senhor vai fazer. E ver o que Ele fará. Se o Senhor já te instruiu, coloque em prática e confie no que Ele fará. E se for necessário outra instrução, Ele vai falar de novo. Nós precisamos dar passos, porque a confiança, a emuná, sem ações, sem obras, ela é morta. Andar com o Senhor é passos. São um passo de cada vez. O Senhor não vai entregar tudo para nós. Ele entrega um passo, tantas vezes Ele vai entregar o de hoje. O amanhã pertence a Ele. É o que diz a palavra. O amanhã pertence ao Senhor. Se você sabe o que você tem que fazer, você precisa fazer. Obedeça ao Senhor. Se ouvires a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. É o que a palavra diz. Hoje, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais vosso coração como em Massá. Não endureça o coração. E Yeshua, ele cita Jerusalém como uma geração que matava os seus profetas. Vamos ler? Matitiahu 23, versículo 37. Mateus, capítulo 23, versículo 37. Nós vamos para a conclusão, para o fechamento da mensagem. Está escrito assim:
Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas, que apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir seus filhos, como a galinha reúne os pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês se recusaram. Vejam, Deus está abandonando a casa e deixando-a deserta, pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome de Hashem. Baruch haba Hashem Adonai, como nós cantamos. Interessante, irmãos, que este salmo, é o Salmo 118, que Yeshua citou, ele, claro, se refere a Mashiach Yeshua, clamando, nós clamando, bendito é aquele que vem em nome do Senhor, mas também o Senhor envia pessoas na nossa vida no nome dEle. No nome dEle. E nós temos que dizer, bendito é você que vem no nome do Senhor. Nós somos muito provados em ouvir aquilo que o Senhor tem para nós quando nós desprezamos uns aos outros. É isso que o Senhor deseja nos ministrar. E também sobre quando nós ouvimos, mas nós não colocamos em prática. Eu fico pensando o quanto o Senhor já teria feito a mais na nossa vida se nós obedecêssemos assim que nós ouvíssemos a palavra dele desde que o conhecemos. Às vezes eu fico pensando em tudo que o Senhor já me falou e o tanto que eu demorei para colocar em prática. Coisas que falou e eu deixei para lá, não deu o devido valor. E aí hoje eu penso, quanto mais o Senhor já teria feito, eu não teria me atrasado na obra dele. Porque o Senhor tem falado isso conosco, que parece que a gente gosta de se atrasar, de ficar segurando, de ficar retendo. O Senhor fala algo e a gente vai deixando para amanhã, vai deixando para amanhã, vai endurecendo. Isso é uma dureza de coração nossa. É dureza de coração. Nós vamos deixando para depois, porque nós, no fundo, nós não concordamos. Nós pensamos, eu não queria fazer isso. Eu fico imaginando até o profeta Amós, que não era nem profeta, como ele se descreveu. Eu não sou profeta, o Senhor me afastou do rebanho. O Senhor me afastou do rebanho. Eu acredito que ele estava em um lugar confortável, e o Senhor o afastou do lugar de conforto dele, para entregar uma mensagem para o povo de Israel. Hoje, se nós ouvirmos o Senhor, não endureçamos nosso coração. No nome de Yeshua. Nós não podemos colocar mais o Senhor à prova e se atrasar aquilo que é entregado para nós. A verdade é que se nós não queremos mais errar, nós temos de olhar para cada um à nossa volta como um profeta, como aquele que detém a palavra do Senhor também. Nós não sabemos, o Senhor usa quem Ele quiser. Imagina se o sumo sacerdote ali olhasse para Shemuel como uma criança e nem quisesse ouvir a palavra. Não, quem você pensa que é para me entregar isso? Ali nós aprendemos algo de bom com ele. Ele falou para Shemuel, se o Senhor falar com você à noite, você diz, eis-me aqui, Senhor, teu servo escuta. Uma criança. Você ouviria o Senhor por meio de uma criança, por meio do adolescente, por meio de um jovem. Você ouviria o Senhor? E mais sério que isso, você ouviria o Senhor te reprovar? É o que nós temos de mente. Nós aprendemos coisas boas com Ele, porque Ele não bloqueou o Senhor. Ele não disse, eu não quero nem saber quem você pensa. É eu que sou o profeta aqui. Nós precisamos deixar o Senhor moldar o nosso coração e sermos humildes para ouvir a palavra dEle, a voz dEle, no nome de Yeshua. Todas as vezes que nós abrimos as Escrituras, o Senhor quer falar conosco, Ele quer usar outras vidas, nós precisamos estar atentos, humildes para ouvir aquilo que o Senhor deseja. No nome de Yeshua HaMashiach. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, te dando graças pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Eu te agradeço pela Tua palavra, te agradeço, Senhor, pela Torá, todo o ensino que o Senhor tem entregado para nós. Pai, o Senhor usa quem o Senhor quiser. Nos ajude a estarmos atentos ao Teu falar. Eu coloco diante de Ti, Senhor, o nosso hoje, nosso presente e o nosso futuro nas Tuas mãos. Nos ajude a cumprirmos com a Tua vontade, a não nos atrasarmos mais. Nos ajude a fazermos aquilo que o Senhor deseja, nos capacita. Ativa, Senhor, os dons em nós, no nome de Yeshua, o dom de profecia, o dom de interpretação,
para nós não vivermos segundo aquilo que os nossos olhos naturais avaliam, vejam, veem, aquilo que os nossos ouvidos naturais vão ouvir somente, mas que seja o Senhor de maneira sobrenatural a nos dar direção, nos dar um coração obediente, Pai. É o que nós te pedimos no nome de Yeshua HaMashiach, que assim seja. Nossa próxima atividade vai ser no próximo Shabat, dia 16/8. Nós vamos ter uma única Parashá 46, Ekev, continuarem. Nessa Parashá, Moshe segue relembrando com o povo de Israel sobre o miraculoso mano, que é o maná, as maravilhas e os grandes feitos de Hashem que eles presenciaram durante os 40 anos no deserto, e adverte o povo para estar atento e consciente das armadilhas que seriam trazidas por sua futura prosperidade e pelo orgulho das suas façanhas militares, alertando sempre que isto poderia fazê-los esquecer de Hashem. E assim segue. Eu convoco todos a fazerem essa leitura, que Hashem fale poderosamente com vocês, no nome de Yeshua. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos vocês, né? E lembrando o tema da mensagem, não coloque Hashem à prova. Mas em outro trecho a gente pode ler lá que o Senhor pede para nós fazermos prova dele, né? Parece até contradição. Um lugar pede para a gente fazer prova dele e outro lugar pede para a gente não colocá-lo à prova. Mas são coisas bem diferentes, né? E nós tivemos 2 casos aí que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é o caso de Miriam, mãe de Yeshua, quando ela recebeu a informação que ela ficaria grávida. Ela era virgem e ela sabia o que era necessário para engravidar, e ela teve dúvida. Ela não duvidou que isso ocorreria, ela só teve dúvida como isso aconteceria, tá certo? E ela não sabia, mas ela cria que aquilo ia ocorrer, só não sabia como. Agora, o pai de Yohanan, imersor, marido de Isabel, ele orou pedindo para a esposa engravidar. O tempo passou, ficaram velhos, e ela não engravidou como ele queria, no tempo que ele queria. E quando ele recebeu a informação, né, muitos anos depois, do malar que a esposa ficaria grávida, atendendo a oração que ele havia feito, que talvez ele nem lembrasse mais, ele duvidou, falou: não, isso aí não tem como acontecer, já estou velho, ela já está velha, né? Fizemos exames aí, cientificamente não tem mais como. Ele duvidou do poder de Hashem. E ali, nessas situações, a gente coloca o Senhor à prova. Então, se você tem uma palavra para a sua vida, não duvide do Senhor. Não duvide do Senhor, que Ele é poderoso para cumprir. E não tente se antecipar, como Abraham fez com a esposa, naquele projeto Ismael, colocando a própria mão para encontrar a própria solução. Aguarde. Aguarde e você verá. Faça a prova do Senhor. Fazer prova do Senhor é obedecer as instruções. Ele disse: se você fizer isso, você terá isto. Faça a prova, obedeça, para você ver se não vai se cumprir o que ele falou. Isso é fazer prova. Mas cuidado, não duvide do poder de Hashem, para que você não coloque ele à prova.